sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luvin, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas no canal YouTube Pod na Rede e todas as sextas-feiras às 14 horas no canal 527 da Claro em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, os nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, a Remunerar Consultoria e o Peixe 30 Recruiter. O tema de hoje é Gestão do Bem-Estar. E estamos aqui com a Sinuê Angel. Ela é CEO da SH Mentora de Bem-Estar. Sinuê, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui no programa. Prazer todo meu, Cláudio. Obrigada pelo convite. A Rede Alto Tietê também.
Que gostoso poder falar sobre esse assunto com vocês e toda a sua audiência. Poxa, para mim é um prazer ter você aqui, você é uma grande amiga, a gente já vem acompanhando você também nas redes sociais, não já ter se encontrado pessoalmente, presencialmente, mas assim, eu já vim acompanhando você, né, há bastante tempo aí nas redes sociais, e você faz assim, um trabalho incrível, né, poxa, recentemente eu tive a honra de assistir uma palestra sua, né? E aí foi hoje que, poxa, você precisa ir lá no meu programa, né, porque assim, trazer um pouco do seu conhecimento, né, e assim, eu tenho certeza que você vai contribuir muito, porque é um tema muito necessário se falar, gestão do bem-estar, né? Sim. Tá? Mas antes disso, fala um pouco sobre você, sua jornada. Olha, Cláudio, essa jornada começou há muitos anos atrás e eu sou apaixonada pelo que eu faço. A empresa, ela tem esse objetivo, esse propósito, essa missão de estar contribuindo com algo que é tão necessário e vital. A gente não consegue, né, viver bem sem saúde, sem se relacionar bem e sem olhar para as nossas finanças. E é o que a SCH faz. Então, ela faz isso de várias formas. Ela faz isso através, né, dos seus serviços, das suas aulas, das suas palestras, do seu atendimento. E agora, além das pessoas e empresas que a gente atende, a gente também está fazendo projetos sociais, levando esse método, que se tornou um método integrativo, com muita fundamentação teórica, prático, né, e científica, em que só faz bem as pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de ser regente para profissionais e pessoas que querem melhorar sua qualidade de vida. Em relação ao seu trabalho, né, quando você fala de bem-estar, você trabalha de forma integral, né? Sim. Fale uns pontos que você trabalha, né? Sim, as áreas, né? Isso, as áreas, perfeito. Eu, como formação principal, eu sou profissional de educação física e ali eu aprendi muito cedo e muito nova, antes de me formar numa dessas faculdades, que eu tenho várias, eu já dava aula. E ali eu pude ver a complexidade do ser humano, né? Então, quando eu fui fazer as minhas graduações, minhas pós, enfim, todos os cursos, e a gente entende que o corpo, ele é um sistema integrado. Então, as nossas áreas de vida também elas se correlacionam. Então, a gente trabalha quais áreas? Principalmente, né, as essenciais, as que nós temos necessidades de sobrevivência. E o nosso trabalho é exatamente tirar da sobrevivência e ir para o viver melhor. É possível, a maioria não conhece, infelizmente, né? Por isso que a gente está aqui. Então, a gente cuida da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental, da saúde financeira e também profissional. Então, quando você integra tudo isso, você vê num cenário muito maior o ser humano. E como ele se desenvolveu, o que afetou ele, como que ele pode extrair o melhor dentro da sua potencialidade. O que a gente vê é que as pessoas elas não se conhecem. Então, todos esses nossos movimentos é muito contribuinte para todas as pessoas que se querem bem, que querem realmente mudar a sua vida. Precisa com o primeiro passo, é o que realmente precisa. O resto a gente conduz uma jornada de bem-estar. E esse trabalho que você desenvolve, Sinuê, a nível Brasil, como é que funciona? Olha, a gente tem muitos nossos atendimentos são no Brasil, mas a grande maioria é fora. Então, a gente só ainda não lecionou para africanos, mas Europa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal e Brasil. Como eu falei, eu já tenho quase 30 anos de carreira, né? E eu sempre gostei muito de desafio. Então, a gente tem cada caso lindo de pessoas em que estava sem brilho nos olhos e que, em pouco tempo, né, esse brilho voltou. E com consciência, de uma forma diferente, sabendo como fazer, conseguindo correlacionar o que aconteceu antes para a pessoa chegar no momento que não está tão bacana assim, ou quer melhorar já o que já está bom. Então, são para esses dois perfis que a gente trabalha. É para todo mundo, né? O bem-estar é para todo mundo. Sim. Então, assim, de forma presencial e então online também, sim, é isso? Tá. Durante 20 anos eu digo dos meus alunos, foram 20 anos de presencial, onde eu tive muita experiência, né? Pude condensar tudo isso, né, nas minhas práticas e depois, antes da pandemia, alguns anos antes da pandemia, eu já estava no online, porque eu já vislumbrava a autonomia desse bem-estar, não a dependência. A dependência não é saudável e a gente trabalha para o saudável. Então, o online, ele possibilita o quê? Essa autonomia. E
eu fiquei espantada com os resultados, porque o que era presencial, temos o presencial ainda, a gente conseguiu abranger mais pessoas, mas dar mais autonomia para essa pessoa aplicar essas ferramentas. E é lindo, Cláudia, a gente vê toda a transformação que acontece. A pessoa precisa ter um pouquinho de coragem, né? Dizer mais sim para si e mais não para o que faz mal. E como? Aí tem muitos padrões, aí a gente tem muitas questões que a gente vai trabalhar nas mentorias e nos atendimentos para que ela esteja consciente, trazer isso à luz, para que ela possa ter condições e força para a direção que ela precisa ir. É muito bonito. Sabe uma coisa que eu acho assim, bem interessante de você, Sinoe? É que você pratica o que você transfere de conhecimento e de ensinamento. Então isso faz toda a diferença, sim, né? Poxa, e eu observo isso nas redes sociais, eu vejo muito você cuidar do seu corpo, da forma física, dos exercícios, sim, né? Sim. Então você realmente se cuida mesmo, é isso, Sinoe? É isso mesmo. A gente não pode ensinar uma coisa que a gente não faz, não tem coerência, né? Então, a atividade física a gente utiliza como medicamento, todas as trocas de cosméticos, parte de suplementação, esse conhecimento do que é emoção, que as pessoas não conhecem, como se relacionar melhor com o dinheiro, porque as pessoas acham que só vão ter bem-estar quando tiver dinheiro. Então, a gente integrou essa saúde financeira para que as pessoas possam aprender, que é algo que não é ensinado no nosso Brasil, né? Nem sobre bem-estar, nem sobre carreira, e nem sobre dinheiro. Então, a saúde realmente fica ali, último patamar, você faz dinheiro perdendo saúde, então isso não é uma vida com bem-estar, é uma realidade, e a gente está para contribuir com tudo isso, né? Então, a gente trabalha, Cláudio, com pessoas, que a gente tem muitos conteúdos gratuitos nas redes sociais, todo dia, muitos vídeos, muitos cortes, muitas dicas, muito conhecimento, muito acompanhamento das mentorias dos trechos, tem lá disponível, e as pessoas entram em contato com a gente e falam, Angel, você está mudando a minha vida. Eu falei, não, você está mudando a sua vida, porque é um despertar. E eu falo, você assistiu um vídeo, assiste mais 2 vezes, porque você vai deixar entrar mais esse conhecimento. Então, as pessoas são muito gratas, e a gente tem uma felicidade danada de acompanhá-las. Pô, a gente percebe o brilho nos olhos aí, isso não é? É missão de vida, Cláudio. Missão de vida, é? Missão de vida, não é só questão financeira, que todo mundo tem que pagar suas contas, claro, né? Mas é missão de vida, é querer ver um ser humano sorrindo, é querer ele ver na sua melhor estatura, né? Ele entender que ele é uma pessoa que veio para contribuir de uma maneira positiva. E quando a pessoa está doente, quando a pessoa está na reclamação, está na fofocaiada, está destruindo o outro, ele também está fazendo isso com ele. Então, nós não somos essas pessoas, né, da SH, nós somos pessoas em que realmente acreditam no bom, no bem, e fazemos isso através do bem-estar. Né? Às vezes, quando a gente fala de bem-estar, Cláudia, as pessoas acham que é uma coisa superficial, é uma coisa que não tem valor. E não, sem ele, o que é bem-estar? É boas condições nas principais áreas da sua vida. Você não vai muito longe. E às vezes as pessoas acham que ser feliz, por exemplo, é só ter dinheiro. E não é. O dinheiro, ele impacta, ele potencializa aquilo que você já está sendo. E o que você está sendo é bom? É realmente o que você é? E aí, quando a gente vai para as mentorias, as pessoas têm um baque dentro do que a gente mostra, a gente integra muito conhecimento complexo de uma maneira muito simples. E a gente tem muito prazer em mostrar essa vida nova para as pessoas. Poxa, que bacana. Então, assim, como integrar o bem-estar na vida, mas de forma efetiva? Certo, real, né? Real. Como ele acontece. Quando você escolhe, quando você quer enxergar. Então, a maioria das pessoas, elas vêm com uma lente na vida. E essa lente está embaçada. Né? Ela está limitada. Então, isso limita as ações, a maneira de pensar, de sentir e de agir dessas pessoas. E por quê? Porque ela tem uma influência do ambiente que é maior que o indivíduo. Então, quando você decide olhar, como que a gente decide olhar, Andy, na prática? Quando você tem uma falência, quando você tem uma separação, quando você fica doente, quando você perde algo ou a si mesmo, que é uma coisa que é importante para você. Aí você fala, opa, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Alguma coisa não está dando certo. E quando isso vai se repetindo em diversas áreas da vida. Você tem a perda numa área, às vezes é saúde, depois você tem a perda no trabalho, depois você tem a perda financeira, nas relações você fala, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Quem não escolhe olhar,
ela vai ter cada vez mais perdas. Agora, quem decide pedir ajuda, ser humilde para pedir ajuda, para quem já passou por todos esses processos e sabe como fazer isso, a vida muda. E você realmente é uma nova pessoa, você tem uma nova vida. É muito difícil as pessoas entenderem isso quando elas não passaram por esse processo. Então, só quem passa sabe. Mas quando a gente faz as mentorias VIPs online, é incrível. Olha, eu nunca tive esse casamento e é o mesmo marido e eu tenho outro casamento. Aí você faz isso nas empresas, as pessoas choram, as pessoas agradecem, as pessoas começam a ver diferente o seu patrão, sabe? Com quem se relaciona no seu setor. Aí você vai para a filantropia, como a gente está indo, para as ações sociais, você muda uma infância, você muda um ser humano. Em vez de ir para o crime, ele vai acreditar nele, que ele pode fazer uma escolha com 12 anos de idade, eu não quero isso para mim. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, o bem-estar, ele tem vários níveis e graus. Então, quando começa? Quando eu decido olhar para algo que sozinho eu não consigo. E você citou aí uma coisa que acho que bem interessante e importante, né? Então, quer dizer, o segredo, então, é pedir ajuda? É. E a gente, com todo respeito, a gente se lasca muito até ter a humildade de pedir ajuda. A gente vai muito pela nossa cabeça, mas a gente tem que entender que muitas vezes, como a gente foi formatado, que a gente vem com drive, né? E esse drive nem sempre tem referências saudáveis. Então, a gente faz pela nossa cabeça, do nosso jeito, e a gente sai do lugar. E o tempo é o nosso maior ativo. E a gente não pode perder esse tempo para ficar andando em volta, atrás do rabo. A gente tem que utilizar cada dia que Deus dá pra gente, que nasceu, né? Tá vivo, para a gente construir algo realmente construtivo para a gente, por quem a gente ama. Se a gente não faz por a gente faz por quem a gente ama. Então, é muito bacana, por exemplo, eu tô fazendo uma pós agora que é de medicina de precisão e saúde integrativa, é só médico, e eu tô lá. E na primeira aula, um dos questionários das anamneses que eles apresentaram já é tudo que a gente faz há mais de 10, 15 anos. Olha que bacana, você tá com a nata da sociedade de médicos, de medicina, que tem já uma cabeça fora da caixa. Eu sempre tive uma cabeça muito fora da caixa. Eu sempre vi potencialidade onde a maioria vê limitação. Eu não conheço essa palavra possível, eu conheço o impossível. Esse me dá graça, né? E o ser humano é excelente para a gente poder treinar isso, né? E por que eu estou falando isso? A gente já aplica, a gente já conheceu esse caminho, que muitos médicos estão conhecendo agora. Então, a gente fica lisonjeada. Não é para qualquer um, porque foi uma vida de dedicação a isso, Cláudio. A ter esses conhecimentos. Que bacana, parabéns, hein? E assim, em cima disso tudo que você já vem falando aí, como fazer isso, então, de forma integrada, só que constante? Sim. Porque o segredo está na constância também, não é isso? Ou não? Sim. A gente tem vários programas, né? Mas o principal é quando você se coloca na sua agenda. Então, eu vou te dar uma história breve e rápida para você entender. Eu sempre fui aquela criança, aquela jovem, comecei a trabalhar muito cedo, atleta bailarina muito disciplinada, muito obediente, muito leal, muito proativa, muito fora da curva para um monte de coisa, medalhas, competições, apresentações, enfim, né? E eu não me colocava na minha vida. Quando eu me dei conta, tinha se passado 25 anos da minha vida ou mais. E é muito triste quando a gente vê isso acontecendo com uma pessoa que já está com 50, 60. Não importa a idade, o importante é você se dar conta. Então, por enquanto que você não faz a escolha de pedir essa ajuda e de você se colocar na sua agenda, seja o que for, um exercício físico, porque às vezes ele é um desafio para a maioria das pessoas. Eu gosto de começar por ele, né? E foi por ele que fez eu ter todo esse conhecimento e toda essa metodologia em empresa e ajudar tanta gente, né? Contribuir com tanta gente, né? Porque é uma troca. Porque requer um esforço. E o cérebro humano, ele não quer esforço. Ele não quer gastar energia. Isso é uma herança biológica que a gente tem. Então, o cérebro, ele quer ficar naquilo que é confortável, aquilo que é quentinho. Mas esse lugar, ele vai te limitar. Porque a vida é movimento, a vida, como você falou, é constância. E o exercício físico, o corpo, ele prova isso pra gente. Quem prospera na vida, qual seja a área for, é porque está em algum movimento, ela não está estagnada. E as pessoas querem se enganar e estar na ilusão de estar
estagnadas, de que o movimento não é importante. Então precisa ter um chacoalhão da vida, como eu falei, alguém morreu, perdeu o marido, saiu do emprego dos sonhos, enfim, adoeceu para, opa, o que eu estou fazendo comigo? Então, como que você faz o bem-estar de uma forma integrada? Quando você se prioriza, quando você se coloca na sua agenda, e as pessoas geralmente colocam dinheiro, colocam ou uma outra pessoa e não a si mesmo. E aí você fica limitado na tua abundância, na tua prosperidade, porque prosperidade é crescimento. A gente está aqui para a gente cuidar da gente mesmo e com isso poder compartilhar essa felicidade com o outro, ser exemplo e referência disso. Uau, que bacana, porque assim, então pelo que eu estou entendendo aí, então, às vezes tem pessoas que focam aí no outro, é uma fuga. Ou de repente no dinheiro, no trabalho. Ou no trabalho. Eu fui no trabalho. A minha história, eu era uma workaholic. Aquela em que levantava a bandeira que descanso não era bom. Então, sempre amei muito o meu trabalho. E o que eu encontro de mulheres, que as mulheres, eu atendo homens e mulheres, todas as idades, mas assim, as mulheres são mais abertas a isso, até pela sua própria constituição fisiológica e psicológica, né? E elas precisam também mais desse acompanhamento, mas os homens também, né? Mas mais as mulheres. E tem toda uma mentoria que chama o Feminino Mais Saudável que cuida disso, né? Então, você sempre vai deslocar a sua energia para algo de fora, para você não encarar as suas dores. E todo mundo tem. Se você está aqui na Terra, você tem alguma dor, você tem alguma ferida. E você que tem que ser responsável por olhar por ela. E a gente faz o estudo do corpo, porque o corpo fala 93% para a gente. Não é o que você fala, é o que o seu corpo fala para a gente. Porque o corpo materializa. Então, dentro desse conhecimento, você consegue realmente auxiliar as pessoas para que ela possa se conhecer. Aquilo que você já viu e conhece sobre ela, que nem ela conhece. Então, as pessoas deslocam a sua energia para salvar a mãe, salvar a empresa, enfim. Tem vários cenários, né? Entrar e sair de relacionamentos conflituosos, tóxicos, come pra caramba, enfim, né? Não consegue fazer atividade física. Tem várias... Essa energia é deslocada para algo que não é dela e ela tem dificuldade e a gente consegue auxiliar ela voltar para ela. E a gente tem vários saberes, várias ciências para poder contribuir e orientar. A gente começa com o Alinha Você. O Alinha Você é uma avaliação que a gente faz, dependendo da profundidade que a pessoa contrata, e a gente fala, você está precisando disso. E a pílula não é da farmácia. É você que vai aprender a construir isso dentro de você. Aí você voa, aí você cria asas, aí você faz coisas incríveis. E o mais bonito, você leva pessoas junto com você. Então, assim, seria se voltar. Sim, um dos movimentos. Porque depois que você faz esse movimento, você vai fazer isso para fora. Mas primeiro é para dentro. Tá. Então, tem a ver, então, com o processo de autoconhecimento? Sim, precisa na primeira esfera, porque não é a única. Então, a gente precisa acontecer algo fora, teve algum gatilho fora. Aí você vai rever algo dentro. E dentro, a sua curiosidade, o seu auto-amor vai fazer você fazer mergulhos profundos dentro do que a gente tem aqui para ofertar, que são enormes, várias opções. E eu posso dizer que quanto mais você investe, você é uma coisa que ninguém te tira, né? É um conhecimento que você leva para onde você for, Cláudio. Imagina você, que é professor, que é empresário, o quanto você não somaria com as pessoas. Até você, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você está entrevistando a mim. E você olha para o formato do meu corpo, você sabe como eu penso, porque você já teve esse conhecimento de como extrair o melhor de mim que estou aqui nesse momento com você. Fazer isso com os alunos, fazer isso com a sua esposa, fazer isso com seus familiares. E isso aumenta o respeito. Para você ter uma ideia, a gente faz isso nas empresas e a gente está fazendo agora no projeto social na comunidade São Rafael, no projeto Acreditar, das crianças de 6 a 14 anos, os pais e os professores. Está sendo incrível a maneira como eles estão mudando a maneira de cuidar das crianças. E eles são pedagogos, são psicólogos. Eu falo, ninguém me ensinou isso, Angel. E eu falo, pois agora você sabe, você usa e você vai ver o que vai acontecer. Essa criança vai se sentir respeitada. E eles estão indignados. Eu falei, isso é básico, isso aqui é básico. E o básico não foi bem ensinado. Não foi nem transmitido, as pessoas desconhecem. A gente tem isso e muito mais.
é uma realidade nossa há muitos anos. Você está falando do projeto social que você vem desenvolvendo. Fale um pouco mais sobre esse projeto, mais detalhadamente, como que funciona aí. São crianças, é isso? De 6 a 14 anos. Tá. É um projeto que não é meu, é um projeto que já existe na comunidade São Rafael, uma das maiores, acho que é a maior que tem favela aqui de Guarulhos, né? Ela é enorme e tem um projeto lá, acho que há mais de 40 anos, com as irmãs do Instituto Nossa Senhora das Dores. Eu já levei todo esse conhecimento para os meus alunos, todos esses conhecimentos para as empresas, funcionários, subordinados e gestores. Então, você vê, é uma linguagem universal que a gente tem, tá? Então, já foi testado, aprovado, funciona. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai elogiando e sai todo mundo com um diagnóstico sabendo o que tem que fazer. E a gente levou isso para a internet, saiu do presencial, foi para online, e a gente agora está levando esse método para ações sociais. Só faltava isso a gente fazer. E a gente está fazendo. E está sendo incrível a mudança. Tanto para quem educa, quanto para quem é educado e quanto para quem gera. Então, eu falo com mulheres de planejamento familiar, eu falo com mulheres sobre dinheiro, sobre bem-estar, sobre como elas tratam os filhos, se vai influenciar no desenvolvimento físico, emocional, se você vai contribuir para ser mais inteligente ou menos inteligente, o que impacta uma criança. Então, isso é desenvolvimento humano. A gente fala sobre ser humano e a ferramenta que a gente tem é o bem-estar nas principais áreas da vida. Então, a gente vê uma necessidade, a gente vê uma falta e a gente atua nela. O resultado é na hora. O que as mães me agradecem, o que os educadores estão falando, da onde você saiu, criatura? Né? Eu falei, estava organizando a minha agenda para estar aqui com vocês. Mas então você trabalha com as mães e os educadores. E as crianças. Tá, mas as crianças você trabalha o que especificamente? Ok, então, para você ter uma ideia, com todos eu comecei com o mesmo tema, para você ver como é universal. E como o básico precisa ser bem feito e não foi bem feito. E tanto para eles quanto para nós, tá? Porque esse conhecimento que eu trouxe é porque das minhas faltas também. E eu vi que eram de todos, né? Da grande maioria. Eu comecei com autocuidado. Certo. Então, a primeira aula que a gente teve lá foi sobre autocuidado. E do autocuidado veio a autoestima, de todas as fases de desenvolvimento. Você fala assim, nossa, isso é só na escola. Não. Antes de você ter um filho, você tinha que conhecer isso. Se você é um ser humano, você teria que fazer esse curso básico. Porque isso influencia nas principais áreas da vida. É sobre isso. Então, a gente não tem a necessidade de tomar uma água quando está com sede. Isso é um alimento para a alma, para a cognição, para as suas ações. É um integrar do seu pensar, do seu sentir, do seu agir. Você só precisa conhecer, você precisa ter contato com esse conhecimento. E as pessoas acham que é chato. Gente, é a coisa mais linda. Porque funciona. Como que pode ser ruim uma coisa que funciona e que te constitui e que você não sabe? Mas por você não saber, você é regido pelo seu inconsciente. E o seu inconsciente faz bastante besteira. Porque ele quer ser ouvido, ele quer ser visto. Então, é importante que você queira ter esse interesse sobre si mesmo. Poxa, assim, o seu trabalho é lindo, viu? Eu sou suspeita, mas é. O papo está bom, mas deixa eu anunciar nossos patrocinadores, tá certo? Sim. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição em Guarulhos e região. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. E o Peixe 30 Recruiter, a sua plataforma de recrutamento e seleção, rede social de relacionamento e apresentação profissional em vídeos. Durante o programa fica aparecendo os QR Codes. Entre com esses nossos patrocinadores, tá certo, pessoal? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS.
O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH. Tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é gestão do bem-estar. E estamos aqui com a Sinue Angel, ela é CEO da SH, mentora de bem-estar. E o bate-papo tá incrível aqui, pessoal. Sinue, o que as pessoas acham que é bem-estar e o que não é? As pessoas acham que bem-estar cabe somente no skincare, limpeza de pele. É o que a maioria acha que é uma coisa supérflua e muito superficial. E não é. Bem-estar é você ter bons alicerces na vida. E nós não temos. E é por isso que as pessoas fogem tanto. Eu vou dar um exemplo na prática, tá? Então, uma pessoa que fuma, ela sabe que não faz bem e ela continua fazendo. Então, por quê? Porque ela foge dos seus impulsos corporais, então ela precisa de algo de fora para poder combater esse impulso interno dela. Ela não criou um pilar seguro e sustentável dentro dela para, por exemplo, parar de fumar. A mesma coisa com a bebida, a mesma coisa com o trabalho, a mesma coisa com açúcar. Não conseguir fazer práticas físicas, começar e parar e falar que nada funciona, é a mesma coisa. Vem na prática, sabe? É isso, Cláudio. Você tem 5... Eu já tive 5 empregos ao mesmo tempo. Bem novinha, tive 5 empregos ao mesmo tempo. Isso é saudável? Mas você continua fazendo, porque isso se torna um vício. Você cuidar da vida alheia é um vício. Então, as pessoas, elas colocam esse de fora para não construir o seu bem-estar, porque requer dedicação, requer compromisso, requer prioridade, requer crescer.
requer dizer não, requer pôr borda, pôr limite. E por que você não consegue? Aí vem todo esse trabalho interno que quando você faz, quando é bem dirigido, tá? Porque tem muita gente que às vezes busca ajuda também e faz um estrago danado porque não foi um lugar bom, né? De pseudos profissionais, né? Em que também tem uma lupa muito limitada e quando vem tá mais ferida ainda. Então, realmente fazer isso de uma forma... O que é saudável? Sustentável. O bem-estar ele precisa ser sustentável. E aí, quando você aprende a fazer isso no seu corpo, na sua vida, com o seu estilo de vida, medicina de precisão é isso, ou você olhar o seu estilo de vida. Vou dar um exemplo também fantástico. Quando você vê um profissional de educação física, lá de shorts, de regata, fala, ei, vida boa. A pessoa fica com inveja. Mas você também não tem que querer uma vida boa? A vida boa não teria que ser boa para todo mundo ter uma vida boa? Então, a gente vai mexer com muitos preconceitos, paradigmas, limitações, para que a gente possa expandir dentro dessa consciência. Uma vez que você altera isso, você entra em contato com isso, todas as outras áreas, inevitavelmente, vão ser alteradas. Então, é instantâneo. Só que as pessoas têm medo, porque o medo é algo muito primitivo, que foi colocado lá na nossa infância. Olha, se você não fizer tal coisa, mamãe e papai... Não vai te dar o doce, não vai comprar o brinquedo. Então, trabalha com essa questão do medo. E isso fica internalizado na gente. E isso é maior. Só que quando você cresce, isso não teria que ser tão grande assim. Isso teria que ser o quê? A sua vontade, o seu desejo, teria que ser maior do que foi. Mas a gente fica nesse estágio iniciático, nesse estágio regredido. E a gente vai ter que olhar para tudo isso. Aí as pessoas falam assim, é uma terapia? Olha, todo movimento é uma terapia. Todo movimento é uma terapia. Porque traz o alívio de algo. Cura algo. Faz você, as emoções, faz você transicionar, você mover-se de algo. Mas lembra, o cérebro, ele não quer o que precisa de esforço. Então, na prática é isso. Então, a gente põe... essa vida não existe. Hoje tem muito isso, né? O rico. Gente, o rico é uma pessoa normal, que tem dor, que também acorda de mau humor, mas que pôs uma meta, correu atrás, aprendeu a fazer dinheiro e impacta mais pessoas. O quanto ele tem de bem-estar, o quanto ele tem de visão de vida, é o quanto ele vai fazer de bem ou mal dentro dessa gestão dele. Gestão do bem-estar. Quando você aprende a fazer isso com você na sua vida, inevitavelmente, aonde você estiver, você vai gerir melhor, porque você já aprendeu isso. As suas células já integraram isso. Não tem mais como mudar. Então, é um rio. Esse rio, quando ele é puro, ele está puro. Quando ele fica contaminado, todo o rio ficou contaminado. Então, ele está contaminado do quê? De coisas saudáveis ou não saudáveis. E não é perfeito, porque é só o imperfeito que evolui. Não é, as pessoas cristalizam no perfeito, as pessoas têm essa ilusão. Então, a gente vive numa grande bolha, numa grande ilusão, de achando que só tem uma realidade. Na verdade, a gente tem várias e a gente tem o poder de mudar ela. Mas também tem algumas limitações que a gente tem que ter consciência. Poxa, eu estou ouvindo aqui você... Então, às vezes a pessoa tem ali um vício ali, por exemplo, cigarro, ela se esconde por trás do cigarro ali, né? De repente o escape da pessoa, né? Ou até da bebida mesmo. E às vezes quando ela vai iniciar uma educação física, por exemplo, começa e termina. Tá ofegante, não consegue. Então... É um fator emocional por trás. É o principal, o pilar é esse. O mais difícil de você tocar na pessoa é a emoção. Emoção. Então, a gente começou pelo corpo, né? Dentro da minha graduação, mas já dava aula há muito tempo. E a gente viu que o que fazia as pessoas continuarem ou não era no físico. O físico estava materializando a dificuldade emocional dela e dele. Aí eu fui para a área emocional. Depois eu fui entender perfis de comportamento, parte psicológica. A gente faz o atendimento biopsicossocial. E depois de como o ambiente, que é o estilo de vida, medicina de precisão, influencia em todas as nossas decisões. Então, as pessoas se enganam muito. Eu fiz isso porque eu quis. Não, quando você vai ver, não é bem assim, não. A pessoa cai do cavalo, vai para a realidade e aí tem poder de mudança. Então, o emocional, ele precisa ser olhado. E as pessoas veem muito assim, eu já olhei isso na terapia.
A gente tem um público que faz terapia, um público que não faz, e para a gente, independente se faz ou não, tá? A gente consegue somar da mesma forma, porque o que a gente aborda ali não aborda em terapia. Aí é que tá, porque a profundidade é muito grande. Terapia é importante sim, precisa pedir ajuda sim, e você que acha que não precisa, minha pergunta para você é, você não tem nada para melhorar na tua vida? Porque bem-estar é isso, é melhorar algo, é dar mais condição. É sobre isso. São inúmeros relatos que a gente tem nas redes sociais, Cláudia, de mudança de vida. Você vai lá no Google, a gente anota 5. E as pessoas acham que vão ficar eternamente com a gente. Não, tem gente que fica porque se identifica e não quer parar de aprender, de evoluir, de expandir, né? E as suas vidas vão cada vez mais sendo transformadas. Mulheres que não podiam ser mães se tornam mães, mulheres que não conseguiam, homens que não conseguiam casar, casam, pessoas que não sabiam fazer dinheiro, estão ganhando dinheiro, aprenderam a fazer dinheiro, pessoas que eram muito doentes estão mais saudáveis, né? Como ser uma mãe melhor, como ser um pai melhor, como ser um melhor profissional. É sobre isso, bem-estar está em todas as áreas. Isso tinha que ser ensinado nas escolas, nas empresas, porque nós seríamos mais saudáveis. E é uma judiação, porque a gente é um Brasil, a gente é tão rico em tanta coisa, mas a gente é muito sofrido. Então, a gente está aqui para contribuir de alguma maneira, né? A pessoa precisa começar. Começar, né? Começar, Cláudio. E a gente foge. E isso tudo está relacionado até à questão, se for de repente trazer para o lado do mundo corporativo. Precisa. Isso tem a ver, então, até com a questão da produtividade, por exemplo, Sim. né? Então, quer dizer, se a pessoa está mal do lado financeiro, ou emocional, enfim, a pessoa não vai produzir, né, de acordo ali. Ela não tem nem energia para isso. Vai cair a produtividade, né? Agora, quando uma pessoa está bem saudável, emocional, físico, financeira, ela produz mais e com mais qualidade, né? Isso... Sim, as empresas procuram as palestras e os treinamentos para aumentar a produtividade. Só que se você não olha para o ser humano, de como ele funciona, de como ele se defende, não tem como mudar a produtividade. Você vende para pessoas e você tem a venda interna, que é para o seu colaborador, e a venda externa, que é para o seu cliente. Então, é pessoas em todo o círculo, todo o sistema de uma empresa, né? E as pessoas querem produtividade para ter mais lucro. A empresa nasceu para ter lucro. Mas você só consegue fazer isso de uma forma sustentável quando tudo está alinhado. E como é que você alinha tudo isso com pessoas não saudáveis? Que é a maioria. É a maioria. O que é o saudável? É utópico? Não, não é. A gente precisa conhecer algumas leis que regem a gente e regem as organizações. Aí tudo fica mais harmônico e possível de mudança. A grande questão é que quando você tem contato com esse conhecimento, desde o primeiro momento, uma nova postura sua vai surgir. Porque antes você não sabia, agora você já sabe o que você vai fazer com isso. É muito bonito ver líderes mudando o seu comportamento. É muito bom colaboradores torcendo para que a sua empresa prospere cada vez mais, porque ele vai ter um ganho com isso. Ele não vai se sentir só explorado, né? E que ele também está fazendo parte desse movimento porque ele aceitou estar ali, mas de uma forma equilibrada para todos, né? Para o cliente que vai receber esse produto, esse serviço final, para o gestor que vai conseguir exercer o seu potencial de liderança para com as pessoas, e essa pessoa, esse funcionário que está utilizando suas habilidades e dons para servir também à sociedade e a si como pessoa e a sua família. Né? Então, é estar consciente disso de uma forma integrada, alinhada, saber os nossos lugares na vida. A gente precisa ir lá para as raízes, Cláudio, e a gente não sabe fazer isso. É para todo mundo. Então, ver a transformação do ponto A para o ponto B é o que a gente tem feito. No físico, no emocional, na parte do perfil comportamental, nas relações e no dinheiro. A sua postura muda. Aí, o que você não conseguia fazer, você consegue. Às vezes, você não sabia. E, às vezes, a sua energia está tão comprometida com tanta dor, em forma de sintoma, que por mais que você queira, você não consegue mais sair dali. Então, você... isso aí. Então, assim, até um dos pontos que pega muito, até pela nossa experiência de carreira, né, de empresas, um dos pontos que pega muito mesmo, que afeta bastante o financeiro, né? E o financeiro por trás está relacionado à emoção? O dinheiro, ele é neutro. Se a gente for falar de dinheiro, ele é neutro.
Cada assunto que você trouxe aqui, eu vou dar uma palestra, Cláudia, se deixar. Mas é um ponto importante, as pessoas têm muito interesse e tem que ter mesmo. Porque quem tem interesse, quem sabe fazer dinheiro, está numa postura mais adulta. Porque criança não faz dinheiro. Criança, ela recebe da vida. E essa é a nossa dificuldade, tá? Por causa da vulnerabilidade que a gente tem da desigualdade social, a gente fica muito nesse lugar. Então, o dinheiro, ele é o reflexo de uma mentalidade. E a gente vai corroborar, vai estar junto ali com seus padrões de vida. Como é que foi ensinado sobre dinheiro? Tinha escassez na sua família, na sua casa? Faltava coisa? Será que você pode ter dinheiro? Será que você pode brilhar? Será que você pode ser bom em alguma coisa? Porque você vai sair dessas prisões emocionais que são enormes. E aí, muitas das vezes, você vai ter que dar as costas, às vezes, para quem é seu pai e sua mãe. Mas porque essa referência, esse modelo, nesse setor não foi bacana. Então, você não vai poder ter essa pessoa como referência. Às vezes, não é pai e mãe. Às vezes, é você mesmo. É você mesmo, né? Então, o que eu quero dizer é que a sua vida, o seu corpo, especialmente, ele fala sobre você. O que você faz e o que você não faz com você. Então, aí não tem como mentir para quem sabe ler. Legal, assim, e eu entendo a questão da parte financeira, porque realmente é um dos pontos que pega muito aí nas empresas, né? Sim. E às vezes falta muito que deveria ter esse programa desde criança, né? Desde da primeira formação. A educação financeira. Educação financeira e do bem-estar, como você falou também, desse autocuidado também, né? Sim. Então devia ter desde o início, né? Higiene, Cláudia. Higiene. As pessoas não sabem. Eu faço um trabalho, às vezes de mãe e pai mesmo. Com todo respeito, as pessoas não sabem se limpar, Cláudio. Parece uma coisa assim. Eu pego adultos que não sabem. Por exemplo, eu tenho mães, é a grande maioria que não sabe falar sobre o corpo com os filhos, que é uma coisa que é nossa, que teria que ser natural, não consegue, porque também não foi falado com elas. E aí, em vez de o pai e a mãe, deixa tudo para a mãe, não sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? São coisas delicadas que não deveriam ser. Então, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente não sabe fazer imposto de renda. Isso é gravíssimo. A gente... Enfim, são várias questões, né? Mas quando você fala de dinheiro, a gente tem que entender que ele é neutro. E muitas das vezes ele é usado como poder. Nas empresas tem muito essa questão, não tem muita verba para poder trazer um treinamento, porque é essa a justificativa. E realmente a gente tem uma tributação imensa que está cada vez maior. Esse não é um movimento benéfico para o país, né? Porque as empresas não conseguem reinvestir dentro da sua própria empresa e dentro de quem trabalha para eles, né? E serve a sociedade. E a gente, se for pegar outros modelos, a gente precisa pensar fora da caixa. A gente pega modelos Mônaco, a gente pega o Paraguai. Quando a gente coloca na balança, são lugares mais livres em que você pode prosperar. E que não necessariamente é ilícito. Então, só dá conta de liberdade quem deixou de ser escravo. Sim, verdade. Né? E nessa questão, das empresas não terem o dinheiro, a verba, né, para os treinamentos, é porque muitas das vezes ela também não está pronta para ver seus próprios erros. Aquilo que ela vai ter que mudar. Também, tem muito esse fator dentro das empresas. Olha, aqui a gente mostrou. A gente está conduzindo. Você está pronto para fazer a mudança que precisa para o ganho que você quer ter? Tem empresas que estão e tem empresas que não estão. Mas quando, por exemplo, você contrata uma palestra, é para ter um resultado que eles não conseguiram o ano inteiro, muitas das vezes. É uma realidade. Palestra é isso. Né? Então, a gente leva um resultado e uma percepção, uma perspectiva que eles, por estarem ali na rotina, não conseguem enxergar. E quando você trabalha com o corpo, você falou do vício, né? Olha, fumar tem um vício tal. Resumindo, tem exercícios que, em vez de você fumar, você faz exercícios e esse não precisa fumar. Porque se você der o estímulo que o cigarro te traz de alívio, você não precisa do cigarro. Agora, será que a pessoa quer ser curada? Ela tem que querer, né? Então, você entende que volta lá no início. A pessoa quer ser curada, a pessoa quer mudar, vai requerer um esforço. Que aí o treino físico fala muito, o dinheiro fala muito, suas relações falam muito. Tudo está comunicando. Senhor, deixa eu passar aqui mais um recadinho, tá certo? Quer ter a sua empresa, a sua marca do programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940
805-486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Senhor, o seu método muda realmente a vida das pessoas, mas antes disso eu queria que você comentasse de um programa que você comentou de mulheres. Sim, a gente vai conforme as necessidades, né? Então, a gente é muito rico, muito próximo em relação a esse frutífero, podemos dizer, é uma árvore que tem muitos galhos. Um deles, além do método do bem-estar que abrange as 5 principais áreas da vida, a gente tem o feminino mais saudável que está dentro das mentorias. O feminino mais saudável, ele também é para o homem, mas é mais voltado para a mulher. Dentro dessas questões, do que rege dentro é o que reflete fora. Então, se tem algo fora que você não gosta, que seja o seu corpo, seja o seu dinheiro, seja os seus relacionamentos, seja o problema de trabalho, aquelas coisas que repete, a questão não está ali fora, está dentro. E o feminino, o que é o feminino? O feminino, ele é o dentro. Ele é o sem forma, ele é o escuro, ele é o desconhecido, ele é o inconsciente. É aquilo que você não tem consciência. Então, ele tem uma força muito grande quando você não conhece essas regências. Então, o feminino é um convite a esse mergulho interno de cada pessoa e como fazer isso. E a gente faz isso de uma forma muito bonita e especial através das mentorias, para qualquer pessoa. E a mudança, ela é imensa, porque mexe dentro de você em lugares que você não conhecia, que você não sabia que existia, mas cura. E aí, quando você percebe aquela dificuldade que você tinha fora, você já não tem mais. Porque aquilo nó desatou. Esse é o feminino. E aí você consegue emagrecer, você consegue prosperar, e você consegue fazer escolhas melhores de relacionamentos, você consegue interagir melhor com as pessoas, fazer melhores escolhas para você, pondo bem-estar. Então, o bem-estar, ele é o último, mas ele é trabalhado desde o início. O feminino mais saudável faz isso. Tem o Universo SH, em onde a gente viu a necessidade do quanto a gente está sendo contaminado pelo ar, pela água, pelas frutas com agrotóxico, com as verduras. A gente não está conseguindo tirar esses metais pesados do corpo. Perfume, disruptor endócrino, a gente se contamina com pasta de dente, com água, que aqui em São Paulo ela é reciclada 6 vezes a água que você toma. Então está muito complicado o que estão fazendo com a gente e a gente está adoecendo muito. Então a gente, através do Universo SH, é onde tem as vitaminas, as suplementações, as mentorias, as palestras, tudo relacionado à comercialização é no Universo SH. E aí cada produto tem o seu nome. O Alinha Você, que alinha o corpo e tira o estresse e as tensões, onde você não precisa tomar medicamento da farmácia. Tem o Feminino Mais Saudável, que é esse movimento para você conseguir se ajudar verdadeiramente, que é por onde todo mundo deveria começar, tanto homem quanto mulher, olhar esse feminino interno que todos nós temos como constituição de ser humano, de estrutura, tá? E aí, tem eu na minha agenda, que é uma outra mentoria que fala sobre dependências emocionais, precisa trabalhar, que é o que a grande maioria aí não sabe. E não para mais. Tem o Clube SH, que são exercícios físicos em que alinham o corpo e aí você sente menos dor. E tudo natural. Então, é o corpo, o suplemento é tudo natural, não tem açúcar, não tem, enfim, não tem aromatizante, não tem conservante. Então, o corpo, quando entra em contato com detox, quando entra em contato com desparasitação, você vai conhecer uma vida que você não conhecia. Então, o trabalhar, por exemplo, deixa de ser obrigação, é prazer. Há muitos anos trabalhar para mim é prazer, não é obrigação. Sim. Então, você sai dessa mentalidade de escrava. Você está vivendo para você e contribuindo mais com os demais. E assim, então, quer dizer, esses métodos seus realmente mudam as pessoas. Aí. Olha que bom. E existe uma forma sutil, mas onde você vira a chave. E é cada um dentro do que precisa. É lindo de ver. É abraço, é beijo que eu recebo, é carinho, é depoimento. Eu falo, olha, você tá mexendo com a minha vida, deixa eu mexer. E eu vou conduzindo. Que legal, senhor. Senhor, assim, uma pena, mas o programa tem aqui para os minutos finais, né? Se deixar, foi o dia inteiro aqui falando, né? Senhor, eu agradeço demais a sua participação, mas deixa suas considerações finais e reforça as suas redes sociais. Sim, olha, tá todo mundo convidado para conhecer a gente. Como vocês viram, Bem-Estar é para todos que se desejam bem. Se você não sabe como, já sabe um pouquinho, não importa qual processo você esteja da sua jornada
Vem conhecer, porque você não vai se arrepender, tá? É necessário, é preciso ter uma vida linda esperando pela gente, tá? E não só esperando, a gente precisa começar a viver ela, ok? Então a gente tem o Sinoe Angel no YouTube, no TikTok e no Instagram, tá? Facebook também. Temos o Universo SH também nessas redes sociais, em que você pode entrar em contato com a gente, tirar sua dúvida, pergunta, mas a gente tem uma tonelada já de conhecimento para vocês gratuitos, mas a mudança realmente acontece quando você fala, chegou o meu momento. Chega de me machucar, chega de me maltratar, eu não quero mais ser cega na vida, né? Em algum setor a gente e a gente tem essa humildade de pedir ajuda e ser bem conduzida. Você será muito bem-vinda, muito bem-vindo, e a gente quer ver você sorrindo, não chorando. E o corpo responde, a vida responde a tudo isso. Então a gente aguarda por vocês, que vocês tenham essa coragem, e se você não acredita na gente, é só nas redes sociais e verem os depoimentos, que é um mais lindo que o outro. É incrível. Só para confirmar, que apareceu ali o Sinoe Angel. Instagram, mas é Sinoe Angel, sei que o R no final não tem, né? É quase um lar mesmo, mas não é. Tá, é Sinoe Angel, termina ali no L ali. Isso, Tá. Tá. E aí a pessoa entrou lá no Instagram, lá vai ter todas essas informações. No YouTube tem os conteúdos mais densos, Cláudio. Então eu fiz 15 lives esse mês de abril sobre o feminino, porque as mulheres não sabem o que é isso. Eu tenho lidado com muitas cegueiras. As pessoas estão aqui e não sabem quem são. Não sabem o que rege elas, não sabem como elas funcionam. E aí elas são muito fáceis de serem manipuladas, manuseadas e infelizes. Né? Então a gente contribui bastante, trabalha bastante para esse conteúdo ser democrático. Sim. Mas quem quer o aprofundamento tem que querer e vai ter que pagar o custo, o preço da sua travessia. É sobre isso. Espero que tenha tocado o que a gente conversou aqui, vocês. Você precisa voltar mais vezes. Virei com o maior prazer, gente. Mas aqui já teve bastante informação valiosa que você pode começar a engatinhar dentro desse conhecimento, que é do ser humano. Sim. Maravilha, mais uma vez, gratidão, Sinoe. Eu que agradeço. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores e patrocinadores. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve 16 e no Instagram, Cláudio Luve. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!